de Deus com todos, bom dia, uma ótima semana a todos. Tem um texto que está ardendo no meu coração aqui, eu queria fazer uma breve reflexão com vocês, vocês topam? Então bora lá. Quem puder abrir sua Bíblia no Evangelho reportado por Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus apazigua a tempestade. Na nossa caminhada, nós vivemos muitas tempestades. Na nossa vivência de fé, desde o momento em que nós declaramos que somos de Jesus, desde o dia em que Ele nos convenceu, nós passamos a viver tempestades, nós passamos a viver angústias, nós passamos a viver lutas, nós passamos a viver provações. E o que às vezes nos deixa mais tristes é porque a nossa maior luta está dentro. Porém, esse texto que nós vamos ler aqui juntos nos mostra que pode até ser, né? Podemos até passar por tempestades. Mas a pergunta que não quer calar é: quem está dentro do barco? Então vamos lá. A partir do momento que nós compreendermos quem está dentro do barco, a tempestade se tornará apenas um meio para glorificarmos a Ele. Então, Marcos capítulo 4, verso 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pai amado, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar na tua presença. Enquanto poderíamos utilizar a internet para tantas coisas que não te louvam, temos aqui um pouco mais de 20 pessoas interessadas em ouvir a tua palavra, em se alimentar do que é do céu, em se alimentar dos seus desígnios, em compreender a sua voz. Diante de tamanha secularização do mundo, grandes são as nossas tempestades. Mas nós queremos te agradecer, Pai amado, porque o Senhor nos circundou, nos abraçou, nos ensinou que podemos passar o que tivermos que passar. Mas se o Senhor estiver conosco, todas as dores, todas as angústias, todas as provações terão sentido, pois Tu és aquele que dá sentido ao nosso sofrimento. Que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, que possamos nos alimentar mais e mais da Tua voz. Receba a glória para si,
Teu reino avança em nome de Jesus. Amém. As tempestades nos cegam. Anote isso. As tempestades, quando nós olhamos para as tempestades, quando nós olhamos para as circunstâncias, nós esquecemos quem está conosco no barco. E aqui eu já peço para você que está entrando aí, deixa o seu like. E a única coisa que eu te peço, tira um print, me marca, tá bom? E é bênção de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos apenas para as circunstâncias, nos afastamos de quem Deus é. Quando nós olhamos apenas para as circunstâncias, nós esquecemos quem está conosco. Quando nós olhamos apenas para as circunstâncias, nós desacreditamos do que Ele pode fazer. Porque é normal as circunstâncias nos apontarem uma catástrofe. É normal as circunstâncias nos apontar uma derrota. É normal a conta não fechar, a saúde não chegar, o dinheiro ser insuficiente. Mas também é normal para Deus transformar um cenário caótico em um palco para um milagre. As circunstâncias, elas nos cegam tanto que até uma profecia de Jesus se perde diante da tempestade. E pode ser que você esteja dessa forma hoje, como esses discípulos que estavam aqui com Jesus, vendo Jesus fazendo obras, vendo Jesus fazendo milagres, vendo Jesus fazendo grandes coisas, apontando para a sua obra, apontando para a sua divindade, apontando para quem de fato Ele é. E eles viram Jesus chamando eles de tarde, no verso 35 do capítulo 4. Passemos para o outro lado. Seria um contrassenso Jesus convidá-los para passar para o outro lado e deixá-los perecer. Seria um contrassenso Jesus falar, vamos para o outro lado, mas estava falando de brinks, não era verdade? Poderia Jesus então ser mentiroso? Ou Jesus afirmando, vamos passar para o outro lado, sem ter a noção de que haveria uma tempestade? Seria essa tempestade um acontecimento, um acidente de percurso que Jesus não havia calculado? Ao ponto de falar, passemos para o outro lado, e depois, enquanto dormia, o barco quase vindo a pique? Olha como um simples medo muitas das vezes revela a nossa desconfiança com o caráter de Jesus. Olha como um temor humano revela a nossa falta de fé em quem Ele é. Vamos lá, passemos para o outro lado. Porque na mente de Jesus está claro, nós vamos vir desse lado do mar, nós vamos atravessar o mar. O nosso destino é o outro lado. Nós vamos para o outro lado. E eles estão felizes, eles estão contentes, eles estão com o mestre. Tudo está dando certo. E no versículo 36 disse, despedindo a multidão, levaram-no consigo assim como estava no barco, e havia também com eles outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade. Começa uma grande tempestade. Mas espera lá. Jesus antes não chamou para ir para o outro lado? Sim. E agora? Agora tem tempestade. Porque eu não vejo em nenhum momento Jesus nos livrando da tempestade.
Eu não vi aqui Jesus livrando os discípulos da tempestade. Em uma ele aparece andando sobre as águas. Nessa ele vai mandar o mar se aquietar. Mas Jesus, ele não vai dizer, olha, vamos, nem vai chover. Não. Porque Jesus, ele não mima ninguém. E se nós tivermos que passar por tempestades, nós teremos que passar. E ponto. Porque a beleza do Evangelho não é sobre um Deus que me livra da tempestade, mas sim sobre o Deus que está comigo dentro dela. Eu vejo essa parte muito bonita no Salmo 23, no verso 4, quando o salmista diz: ainda que eu ande, ainda que eu passe, ainda que eu atravesse o vale. O salmista, ele sabe que há uma chance dele atravessar um vale da sombra da morte. O salmista sabe que há uma grande chance dele atravessar um lugar estreito, em que tudo que ele verá seja a sombra da morte, em que ele sinta o medo, a angústia, a perda, a tristeza. Porém, ele faz uma declaração maravilhosa: mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não diz, o Senhor vai me livrar do vale. Não, eu posso até passar pelo vale. Eu posso até passar pela sombra da morte. Mas eu sei que tu estás comigo. E o fato do Senhor estar comigo não está condicionado com o vale, ou com a planície, ou com a montanha, ou com a bonança, a calmaria ou a tempestade. O fato do Senhor estar comigo é simplesmente a informação mais importante. É simplesmente a informação mais rica que eu possa ter. De que eu tenho um Deus que não me livra do vale, mas me livra no vale. Ele me livra enquanto eu atravesso. Ele me livra enquanto eu caminho. É durante a caminhada que Ele vai me curando. É durante o percurso que Ele vai me ensinando. É durante a tribulação que Ele vai me apaziguando. Foi isso que Ele fez com Emaús, com os discípulos a caminho de Emaús. Durante a caminhada, o coração deles se aquecia. É isso que Ele faz. Jesus está dormindo no barco, porque Ele sabe quem Ele é na tempestade. Ele sabe quem Ele é na tempestade. E Ele sabe que a tempestade está sujeita à sua voz. Ele sabe que a tempestade está sujeita ao seu mandar. Ele sabe que a tempestade está sujeita ao seu desígnio. E eu te pergunto, você sabe quem é Ele na tempestade? Ou a tempestade, ou o vale tem moldado a sua fé? Ou você só adora Jesus, ou você só fala de Jesus, ou você só prega sobre Jesus quando tudo parece estar indo bem. É apenas com a porta que se abre? É apenas com a mesa farta? É apenas quando todo mundo diz que você é linda, que você é lindo?
Quantas vezes você já adorou Jesus? Quantas vezes você louvou ao nome do Senhor diante da tempestade? Porque se a tempestade te faz calar, se a tempestade te faz desacreditar, se a tempestade te afasta, então você precisa conhecê-lo de fato. Os discípulos, eles estavam com medo, mas eles sabiam em quem eles confiavam. Jesus está no barco. E eles chegam para Jesus até de forma... O Senhor não fica preocupado? O Senhor não se preocupa com a chance de nós perecermos? Olha que interessante. Eles falam com Jesus de forma desesperada. Eles estão desesperados. Nós estamos aqui praticamente naufragando. Mas eles sabiam justamente em quem eles deveriam ir. Quem você aciona quando está na tempestade? Em quem você pensa quando a tempestade começa? Em quem você pensa quando tudo parece ruir? Em quem você pensa quando as portas se fecham? A quem você recorre quando você não tem condições? Você se lembra ainda que há um Jesus dentro do seu barco? Você se lembra que há um Jesus ali? E que basta você convidá-lo, e que basta você falar com ele, ele vai acalmar. Quem está com você na tempestade? Porque tem tempestades que nós lutamos, que não vai ser ministério, não vai ser a irmandade, não vai ser amigos, às vezes não vai ser nem a pessoa que dorme ao nosso lado, nem filho, nem pai. Há tempestades que fogem das nossas expertises, que fogem das nossas capacidades, que fogem da nossa sabedoria, que escapam pelos vãos dos dedos. E nós olhamos e não temos a quem recorrer. Só um joelho no chão basta. Só lábios no pó bastam. Reconhecendo que nele está a calmaria. E se ele me convidou para entrar no barco, é porque nós chegaremos ao outro lado, do outro lado. Ele está nos transportando. Ele está nos conduzindo para o outro lado. Ei, passemos para o outro lado. O convite de Jesus não anula a tempestade, mas sobre a voz de Jesus, a tempestade se acalma. O interessante é que Jonas também entra no barco e dorme. Jonas dorme porque ele é displicente. Jesus dorme porque ele sabe quem ele é. Quem você convida para a sua tempestade? Quem está dentro da sua tempestade? Porque Jonas representa o que eu posso fazer. Jonas deu o jeito dele. Vou para Tarsis, não vou para Nínive. Ou seja, somos nós, tentando tampar o sol com a peneira, tentando fazer da nossa forma. E Jesus representa o sobrenatural. Aquilo que ninguém pode fazer. Deixe o Jonas para lá. Chame Jesus para a tempestade. Na verdade, Jesus te chamou. Foi Ele que te convidou para atravessar. Você só tem que confiar. Você só tem que falar com a pessoa certa na hora da tempestade. Porque tem tempestades que poderiam acabar mais rápido nas nossas vidas, mas nós vamos
a todas as pessoas, a todos os discípulos, e esquecemos de quem está no barco. E esquecemos que quem está no barco é a única pessoa que pode acalmar. E esquecemos que é apenas nele que está a calmaria. É apenas nele que está a bonança. É apenas nele que está a paz. Ele acalma a tempestade porque a tempestade era apenas um acidente, era apenas algo que aconteceu para revelar quem ele era. Porque se não houver a impossibilidade, não haverá fé. Se não existir a causa perdida, humanamente dizendo, não haverá o Deus da providência. Se não há o improvável, então Deus não se revela. Porque Ele se revela diante das tempestades mais intensas. Ele se revela diante das tribulações latentes. Ele se revela quando não há na terra nenhum remédio que possa curar. A dor da consciência, a dor da alma, a dor da mente. Quando não há terapeuta, quando não há psiquiatra, quando não há ombro necessários, quando não há nenhuma força humana que possa apaziguar o que somente Ele tem o poder de fazer. Nós nos debatemos de um lado para o outro, tentamos usar da nossa inteligência, da nossa capacidade, mas a verdade é que muitas das vezes nós passamos grandes lutas porque não confiamos e diante da tempestade nós pensamos, vou perecer. Mas o que foi que Ele falou ali no início? Vem, vamos passar para o outro lado. Ele te convidou, Ele me convidou, Ele nos convidou para nós passarmos para o outro lado. Essa tempestade que você pode estar passando agora não é para diminuir a sua fé. Essa tempestade que você está passando agora não é para te tirar do amor de Deus, tampouco para te fazer incrédulo. Não é para te humilhar diante dos homens, mas é para te pôr de joelhos diante de Deus. Não é para você se tornar uma chacota diante da sua parentela, mas é para que muitos ao seu redor vejam a grandeza da tua fé em Jesus. Em como a tua fé é valorizada, porque Jesus valoriza a nossa fé. Porque nossa fé está alicerçada nele. Não é para você ser taxado como louco, como louca, embora possa acontecer, mas é unicamente para que ele seja glorificado. Unicamente para que ele seja exaltado, para que ele seja reconhecido como o Senhor da sua história, para que ele seja reconhecido como o Senhor dentro da tempestade. A tempestade começou e Jesus não deixou de ser quem ele era, mas a tempestade foi usada por ele para ele revelar o seu poder. Pare de amaldiçoar a tempestade. Pare de amaldiçoar a ansiedade, a depressão, o pânico, a bipolaridade, sua angústia de morte, sua vontade de morrer. Pare de amaldiçoar isso e comece a enxergar Jesus apesar disso. Quando a lágrima de tristeza descer do teu olho e quem estiver e as pessoas que estão ao seu lado não notarem ou você não conseguir contar o que está acontecendo dentro de você, não tem importância. É nessa tempestade que ele quer se revelar. É nessa tristeza que ele quer se mostrar. É nessa tristeza que ele quer externar. É diante dessa angústia que ele quer te fazer ter paz.
É diante da tormenta que Ele quer te acalmar. Então, pense bem. Se Ele te convidou, não é para tempestade. Ele te convidou para atravessar. Ele não te convidou para a tormenta, Ele te convidou para atravessar. A tormenta faz parte do trajeto. Passemos para o outro lado. Por que que não acaba aqui? Por que que a tormenta não acaba? Por que que a tormenta não acaba com o trajeto aqui? Porque Ele tem um propósito para além do mar. Por que que não pode acabar? Por que que essa tempestade não pode ser o fim dessa trajetória de Jesus com seus discípulos? Porque Ele tem que atravessar para o outro lado. Do outro lado Ele tem um projeto. E esse projeto não pode vir a pique. Ei, a tempestade que você está vivendo não é para terminar o que Deus te convidou para fazer. Não, 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 não. Ela é apenas um meio de você glorificá-lo com mais poder. Ele te convidou para o outro lado, é porque do outro lado ainda há um projeto. A tempestade é só um meio de glorificação. É só mais uma forma dele mostrar: ei, sou eu que estou aqui. Eu estou no barco. Às vezes ninguém ouve a minha voz, às vezes ninguém ouve os meus passos. Não é toda hora que você vai ouvir a minha voz dentro da tempestade, mas todas as vezes que você chegar e dizer: mestre, estamos perecendo, Ele aparecerá. Muitas das vezes nós queremos ouvir Deus, ouvir Deus, ouvir Deus, ouvir Deus, ouvir Deus, ouvir Deus, mas não falamos com Ele. Não falamos com Ele. Nós queremos que Ele fale na pregação, nós queremos que Ele fale numa live, nós queremos que Ele tome um profeta, nós queremos que Ele fale no louvor, mas Ele está esperando: quando você virá a mim, quando você virá a mim e me chamará na tempestade. É muito mais fácil esperar Deus falar comigo. Mas Ele quer que nós vamos. Ele quer que nós cheguemos a Ele. E falemos, ainda que: Senhor, não é possível que o Senhor não está vendo. Não é possível que o Senhor não está percebendo. Não é possível que esse vento aqui não te incomodou. Senhor, a tempestade está muito forte. Ali revela a fé. Nesse momento revela a fé. É o diferente que revela a fé. É o cego que está na beira do caminho e começa a gritar: Jesus, filho de Davi! É a mulher que não poderia nem estar no meio do arraial, mas toca na orla. É os homens que abrem parte do telhado e descem um paralítico no meio do culto em que Jesus está. É o diferente. São demonstrações diferentes, inusitadas, em que o homem diz: Senhor, é o que eu consegui fazer. Eu consigo tirar o telhado, mas fazer meu amigo andar, só assim. Senhor, eu sou um exímio pescador, mas acalmar o mar, e eu falo isso pra vocês porque eu luto com isso todos os dias. Eu luto com isso constantemente. Eu luto com esse sentimento. Eu luto com essa vontade que muitas das vezes eu sei que você sente de desistir. De fato, eu já desisti. Mas Ele estava no meu barco. E Ele está no seu barco. Ele está no nosso barco. Ao invés de dizer para você: vá em paz, porque tudo que você precisa Ele fará,
eu te digo algo mais valioso. Tudo o que você precisa, Ele é. Nem sempre Ele fará, mas tudo o que você precisa é justamente quem Ele é. E Ele conta com a sua igreja. Ele está adornando a sua igreja, porque nós vamos atravessar com Ele para o outro lado. Do outro lado haverá mais desafios. Do outro lado haverá mais tribulação. Sabe por quê? Olha o que está do outro lado, capítulo 5 de Marcos. E eles chegaram ao outro lado do mar, à terra dos Gadarenos. Então ele vence a tempestade, não é para os discípulos dizerem: uau, Jesus nos livrou da tempestade, agora é só bênção, agora é só vitória, agora é só... Não. Primeira pessoa que eles se deparam quando chega em terra firme é o quê? Um endemoniado. Mas é óbvio que Jesus não termina aqui, na tempestade. É óbvio que ele tem um projeto em Gadara. E qual é o projeto? O projeto dele é transformar um endemoniado em evangelista. O projeto dele é libertar um endemoniado ao ponto dele se tornar o profeta. Porque depois do encontro que ele tem com o Gadareno, é o Gadareno que vai sair pelas ruas de Gadara dizendo: encontrei um homem que me libertou. É este homem que chega para Jesus e diz: deixa eu te seguir. Jesus diz: não, volte e conte para os seus. Por que Jesus diz volte e conte para os seus? É porque Jesus não queria que ele andasse com ele? Não. É porque aquela cidade, aquelas 10 cidades que são a Decápolis, que haviam sido formadas por Alexandre o Grande, elas precisavam de uma voz. E agora, a voz que vai clamar sobre Jesus em Gadara é de um homem que há pouco tempo atrás era conhecido como um endemoniado. Nu, nas catacumbas, nos sepulcros, sem expectativa, sem nada, sem preeminência, sem nenhuma glória. Então quando Jesus chega em Marcos 4:35 e diz: passemos para o outro lado, ele não está falando apenas da tempestade, mas ele está dizendo: essa tempestade não vai nos parar, porque eu tenho um projeto do outro lado. Eu tenho uma restauração para fazer num caráter. Eu tenho um homem para mudar a sua vida, o estigma. Aí vem a tempestade. Para os discípulos compreenderem que a tempestade visível que ele ia acalmar é a tempestade que o endemoniado vivia dentro dele. A tempestade que ele acalma no meio do mar é real e literal, mas ela aponta para a tempestade que havia dentro do endemoniado. Isso que eu fiz aqui no meio do mar, no meio do lago, é o que eu farei dentro de um homem. Eu vou apaziguar a tempestade na vida daquele homem. Eu preciso chegar do outro lado. Por isso eu durmo. Por isso eu estou tranquilo. Nós precisamos descansar nele. Precisamos descansar em quem ele é, meus irmãos. E compreender que ele nos convidou para o outro lado não porque nós sejamos bonitos, não porque nós somos maravilhosos, não porque nós somos top, não. Ele vai nos levar para o outro lado porque ele tem um projeto. Ele tem um projeto. E através do seu testemunho, através do meu testemunho, através do nosso testemunho, endemoniados e mais endemoniados serão transformados em profetas, em líderes,
em adoradores, em homens e mulheres de Deus. Está na hora da igreja romper com seus 4 muros, com as suas 4 paredes e ir diante dos valados, das catacumbas, dos cemitérios, nas biqueiras, nas cracolândias, nos bares, nos prostíbulos. Está na hora dos crentes pararem de ir para prostíbulos para cometer adultério e fornicação, mas ir lá para anunciar o evangelho. Está na hora. Enxergue Jesus na tempestade. Chame Ele e compreenda que há um destino e a tempestade não vai nos parar. Para a glória de Jesus. Senhor, eu te agradeço, porque de forma espontânea iniciamos essa live e mais de 20 pessoas aqui receberam a tua palavra. O Senhor é o nosso Deus na tempestade. O Senhor é o nosso amigo na tempestade. Obrigado por nunca nos abandonar. Obrigado, porque tu tens um projeto que é maior do que a dor. Tu tem um projeto que é maior do que o sofrimento. Tu tem um projeto que é maior do que a angústia. Tu tem um projeto que é inteiramente maior do que tudo que passamos. Obrigado por nos convidar para o outro lado. Agora tudo faz sentido. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Gostaram, meus amigos? Érica, Eli, Renato, Esther, Dani, Marília, Renilda, Douglas, Dri, Rosana, Sara, Caleb, Gabriela, Adriele, Júlia, quanto tempo, Vivi, Débora Azevedo, Igor Silva, Yolanda, beijo no coração, Adriana, Leandro Pires e Daniela Bueno. Gostaram, meus irmãos? Foi assim, momentânea, assim, espontânea, bem repentina, né? Mas depois vocês fazem aqui um devocional com esse texto. Tem vários pontos aqui que poderíamos abordar, mas dentro do tempo proposto aqui para falarmos, o Espírito Santo me trouxe mais essa questão do convite. Compreendam uma coisa, meus irmãos. A tempestade, ela só serve para isso. Revelar Jesus. Revelar o Jesus que está no barco. Tempestade não mata crente. Outras coisas podem até nos matar, mas a tempestade não. Porque é na tempestade que nós lembramos de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou salvar um pouquinho aqui, mas já vou subir no YouTube, tá bom? Chegou minhas roupas. Até eu fiz um sinal aqui que minha mãe me mostrou. As roupas do Negroni Kids. Depois eu vou gravar um vídeo aqui mostrando pra vocês. Tá bom? Um beijo no coração. Até mais. Quem puder, tira um print e me marca, tá bom? Ajuda bastante pra gente incendiar esse algoritmo aqui. Pra glória de Jesus. Um beijo no coração. Até mais. Daqui a pouco, às 15 horas, teremos um novo texto. E de noite, mais um outro material aqui pra vocês. Até mais, meus amigos. A paz de Deus com todos. Um excelente dia.